Muito boa noite a todos e todas. A gente está dando início agora ao 11º encontro das lives da quarta temporada da Cátedra Intercom. Encontros que são organizados pelos grupos de pesquisa, pelos 33 grupos de pesquisa da Intercom, e que sempre trabalham com temas focados no Congresso da Intercom de 2022, que esse ano vai tratar de ciências da comunicação contra a desinformação, congresso esse que volta a ser presencial depois de 2 anos e que será realizado na Universidade Federal da Paraíba entre os dias 5 e 9 de setembro deste ano. Hoje a gente recebe com muita honra o pessoal do grupo Comunicação Antirracista e Pensamento Afrodiaspórico, que vai tratar de um tema importantíssimo hoje, né? O tema que eles vão trabalhar é racismo e desinformação dos discursos sobre cotas aos algoritmos. Lembrando que a gente está fazendo a transmissão, então, aqui pela plataforma Zoom e também pelo Facebook, e quem está tanto aqui na plataforma quanto no Facebook pode mandar perguntas para a gente que a gente vai selecionar para fazer no final. Eu me chamo Ingrid André, sou diretor científico adjunto da Intercom, e em nome do professor Giovando Ferreira, que é presidente da Intercom, e de toda a diretoria executiva da Intercom, e também da coordenação da cátedra, né, formada pela professora Nair Prata, pela professora Sônia Jacone, pelo professor Rodrigo Gabriotti, e com apoio do Silvio Simon e também meu, eu dou boas-vindas para esse 12º encontro, né, formado então pelo GP de Comunicação Antirracista, e que vai contar com a participação de convidados especiais, né, o professor Tarcísio Silva, da professora Givânia Silva, da UNB, e a mediação desse encontro de hoje será da professora Márcia Guena, da UNEB, e também do professor Paulo Vitor, da UFBA. Então, a gente queria, eu vou passar a palavra para a professora Márcia, que vai conduzir os trabalhos desta noite. Então, agradeço desde já ao GP, a primeira participação do GP, um GP novo, então a gente agradece em nome da Intercom pela disponibilidade de vocês para organizar essa live. Bom encontro para todos nós. Obrigada, Andrew. É um prazer enorme estar com vocês essa noite, nesse debate. Gostaria de dar boa noite a todas, todos e todes, aos que estão aqui acompanhando na plataforma Zoom, aos que estão no Facebook, nas redes sociais acompanhando. Agradecer à professora Givânia e ao professor Tarcísio pela participação nesse nosso debate de hoje. E meu nome é Márcia Guena, eu sou professora da Universidade do Estado da Bahia, no campus de Juazeiro. Sou coordenadora do grupo do GP Comunicação Antirracista e Pensamento Afrodiaspórico. Na UNEB, eu trabalho com hierarquias raciais nas pesquisas que realizo, trabalhando principalmente com comunidades quilombolas e povos de terreiro, e com fotoetnografia, né? Tenho trabalhado muito com fotoetnografia. Bom, vou passar a palavra para Paulo Vitor, né, o vice-coordenador desse grupo, para também abrir os trabalhos. Olá, muito boa noite a todas, a todos, todes. Obrigado, Márcia, Tarcísio, Givânia, por terem aceito o convite. A professora Márcia já mencionou, estou na vice-coordenação desse GP criado este ano de 2022, e que foi fruto aí de uma articulação de mais de 90 pesquisadores e pesquisadoras de várias universidades do país. Para nós é um avanço muito significativo, a Intercom, como uma das associações científicas mais relevantes, não apenas do campo da comunicação, mas do conhecimento científico de um modo geral no Brasil, tem um GP com esse olhar. Quero fazer aqui, reforçar os agradecimentos ao professor Giovando Ferreira, presidente da Intercom, reforçar os agradecimentos a toda a equipe que integra a cátedra da Intercom, a cátedra que é uma homenagem ao saudoso e uma referência nos estudos em comunicação no Brasil e na América Latina, José Marques de Mello, que sempre foi uma pessoa extremamente preocupada com a difusão do conhecimento e com o envolvimento, sobretudo, de pesquisadores e pesquisadoras mais jovens na Intercom. Então, aqui uma homenagem a esse professor que, de fato, segue sendo uma referência para muitos de nós aqui.
Bom, o tema dessa live é racismo e desinformação dos discursos sobre cotas aos algoritmos. E quando pensamos o tema dessa atividade, pensamos, por exemplo, já que um pouco para iniciar a conversa, nos diversos conteúdos, por exemplo, que circularam sobre Marielle Franco, poucas horas após a sua morte, são fake news, ou pensando o fenômeno de uma forma mais ampla, são desinformação ou são discurso de ódio? Que aí tem uma relação direta com a questão racial, de gênero, etc. Ou as diferentes narrativas que surgem sobre jovens negros que são assassinados, logo depois de serem assassinados, que não lhes dão nem o privilégio de serem assassinados apenas uma vez, vinculando-os ao crime e outras coisas como se isso fosse justificativa para que fossem assassinados. Isso é fake news ou isso é discurso de ódio? Como é que isso se relaciona com a questão racial? Então, essas perguntas e outras, né, de que modo a desinformação fortalece, implicada por lógicas racistas num país como o Brasil, como fake news e discurso de ódio se articulam e aprofundam violências contra grupos racializados, foram perguntas que motivaram a ideia dessa atividade. Seriam, por exemplo, as fake news, a forma e o discurso de ódio, o conteúdo? Enfim, são questões para a gente conversar aqui, e não sou eu quem vou falar sobre elas, só levanto a bola. Quem vai falar é a professora Márcia Guena, a professora Tarcísio, a professora Givânia, para quem eu já vou passar a palavra, reforçar aqui as apresentações. A professora Márcia, professora da Universidade do Estado da Bahia, e temos a felicidade de ser a coordenadora desse GP, a primeira coordenadora desse GP. A Givânia Silva, que além de ser pesquisadora da Universidade de Brasília, é importante mencionar que ela é fundadora e integrante da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, a CONAC. Isso é importante porque esse GP tem a compreensão de que o conhecimento fundamental para a sociedade ele é produzido dentro da academia, mas não apenas. Ele é produzido também pelas organizações da sociedade, pelos movimentos populares. E a CONAC, que representa um povo tradicional e que tem a ver diretamente com a história do Brasil, é também importante na construção do conhecimento que nós precisamos. E o professor Tarcísio Silva, que além de pesquisador na Universidade Federal do ABC, é também bolsista, pesquisador da Mozilla Foundation e também integrante do nosso GP. Então, passo a palavra para a professora Márcia. Nós pensamos o seguinte: a professora Márcia, 10 minutos, porque vai ser mais uma fala de apresentação do GP, considerando que essa é a nossa primeira atividade virtual. A primeira presencial aconteceu na semana passada, em Salvador, durante o Congresso Regional Nordeste, da Intercom. E depois passo para o Tarcísio, depois para a Givânia. E Tarcísio e Givânia, 20 minutos cada, está bem? Depois disso, nós iremos para o debate. Obrigado. Márcia, contigo. Então, também gostaria de fazer o agradecimento à Intercom, tanto por ter acolhido a nossa proposta de grupo de pesquisa, como pela organização dessa cátedra, né? Bastante importante para nós esse espaço de debate dos grupos de pesquisa. O nosso GP, como o Paulo já colocou, ele foi fruto de uma articulação de cerca de 90 pesquisadores que discutem as temáticas raciais no Brasil. Para nós é uma conquista muito importante, pensando no caráter excludente que a comunicação tem se desenhado no país, né? Principalmente a comunicação midiática corporativa. Então, é fundamental que a maior organização de pesquisa e comunicação no Brasil tenha um grupo que discuta as hierarquias raciais no país, né? Então, uma lembrança aí a Lélia Gonzalez, que tem fundamentado o nosso pensamento em muitas frentes aí, a filósofa, pensadora Lélia Gonzalez, para abrir essa live. Márcia,
Só uma observação. Não passou o seu PowerPoint, tá? Está ainda na primeira tela. Está na primeira? Então eu vou... Agora passou direto pela Lélia. Ela está aí agora? Isso, agora sim. Tá, então eu não vou abrir, quando abre, às vezes ele dá esse problema, né? Bom, então, essa fala que eu vou fazer hoje, ela é uma fala coletiva, porque o nosso trabalho ele tem se construído coletivamente, há muitas mãos. Então, nós constituímos um grupo de trabalho que tem se debruçado sobre os textos, sobre as ideias, sobre as principais vertentes aí teóricas, metodológicas. Nós temos conseguido, nesse curto espaço de tempo, fazer algumas reflexões e até na proposição do grupo, né? Então, o GP ele nasce com os objetivos que eu vou pontuar aqui rapidamente. Deixa eu só, eu me perdi um pouquinho aqui na tela, deixa eu abrir no lugar certo aqui. Pronto. Então, ele nasce com os objetivos de congregar pesquisas e reflexões na área da comunicação e suas diversas sub-áreas, as quais tenham como principal eixo de análise as hierarquias raciais, né? Um conceito bastante importante nas formulações que nós temos realizado. Né? Questionar os sistemas simbólicos dominantes na América Latina, como conceitua Lélia Gonzalez. Priorizar abordagens que tragam o pensamento não apenas do norte global, mas com perspectivas do sul, afrodiaspóricas e antirracistas. Né? Se consolidar como espaço de produção e reflexão coletivas sobre as questões que articulam comunicação, informação, tecnologias, raça e racismo, a partir do acolhimento e encontro de pesquisadores e pesquisadoras dos mais variados graus acadêmicos. Tem por objetivo ainda contribuir para a construção de novas epistemes baseadas em alternativas à racionalidade técnica eurocentrada, ampliando o combate ao epistemicídio de teorias racializadas por meio do debate coletivo e dos entrecruzamentos identitários presentes nas pesquisas. Então, esse é o desenho que nós propusemos ao Intercom e que nós pretendemos desenvolver a partir de várias atividades e ações que pensamos para os 3 anos. Mas é importante ainda pontuar que esse GP, ele refletiu sobre a Intercom, né? Ele pensou sobre a Intercom, como ela nasce, e como é que em que momento as discussões sobre as hierarquias raciais aparecem ao longo da Intercom, nas pesquisas propostas, né? Então, a Intercom é criada durante a ditadura militar, né, em 77, momento em que nós sabemos que há uma negação da diversidade no país, né, em que a temática racial estava submetida à lógica da caverna, né, com o ocultamento da existência dos diferentes grupos raciais e étnicos no Brasil, né, mas o Intercom, no seu estatuto, no artigo 3º, ele se propõe a contribuir para uma reflexão pluralista sobre os problemas emergentes da comunicação, né? E nós percebemos que o racismo é uma constante nas abordagens da imprensa corporativa. Houve um silenciamento da temática racial e ainda há nos cursos de comunicação, ou mesmo nas temáticas, ou nas abordagens epistemológicas do campo. Então, é isso que o GP se propõe, né? Então, nós tínhamos, enquanto a Intercom nasce em 77,
mas, ao mesmo tempo que a Intercom nasce, também o movimento negro se reorganiza. Em 78 é fundado o Movimento Negro Unificado, né, um projeto que traz aí uma memória dos movimentos negros muito reflexiva, né? Se a gente usar aquela frase, né, que nossos passos vêm de longe, o MNU ele traz isso, né? Propõe um manifesto em resposta a casos de racismo que acontecem na época, né? Como o caso dos 4 meninos negros assassinados, ou melhor, confundidos com ladrões aí no Clube de Regatas Tietê, né? E quando a gente hoje vivencia chacinas em grande escala, como a gente viu a que aconteceu ontem, né? Em que 11 pessoas foram assassinadas, 11 pessoas foram assassinadas de novo em mais uma chacina no país, como tantas outras, né? Mas o MNU nasce a partir de um caso de racismo e de outras reflexões que estavam postas naquele momento para o movimento negro no país, né? Então, 10 anos depois da criação do Intercom, em 88, a gente vê inaugurar a Constituição Federal, que reconhece, depois de mais de um século, o racismo e os malefícios históricos que eles provocaram para as populações de origem africana e indígena no país, né? Então, essa nova Constituição, ela sinaliza para esse estabelecimento de políticas públicas, mas longe ainda de uma prática cotidiana, né? A Constituição estabelece o direito à terra para as populações tradicionais, populações quilombolas, a liberdade de culto religioso, a criminalização do racismo no texto da lei, mas que requer, obviamente, uma luta constante de todos os movimentos negros e também de direitos humanos no país, né? Então, é nesse contexto político que a Intercom vai se desenvolvendo e, ao mesmo tempo, a gente precisa lembrar da concentração dos meios de comunicação no país, que representa um dado importante, principalmente quando ela se entrelaça aí com a organização do capital internacional, né? Partindo aí de uma premissa de que nós precisamos de uma mídia independente, plural, para o funcionamento do sistema democrático, né? Como sinaliza aí a pesquisa realizada pelo Media Ownership Monitor, em parceria com Intervozes e Repórteres Sem Fronteira, que aponta mais uma vez, a concentração dos meios de comunicação, o controle por poucas famílias no país, e, obviamente, a subrepresentação dos grupos subalternizados no país, né? Mas no meio da luta por uma comunicação democrática, ela é permanente, né? Paulo é uma pessoa que está constantemente envolvida nessas entidades, está no Intervozes, está nessa luta pela democratização dos meios de comunicação no Brasil, assim como muitos outros comunicadores no país, muitas outras pessoas envolvidas com isso. Mas a gente precisa chamar a atenção que, na Conferência Nacional de Comunicação de 2019, cerca de 30 entidades reunidas num grupo que se chamou Enegrecer a Confecom, discutiram o quanto era importante que a comunicação no Brasil pensasse sobre o seu caráter racista, excludente, segregador, e emplacaram propostas para uma comunicação antirracista, né? Então, através desse slogan Enegrecer a Confecom, se conseguiram aprovar algumas propostas importantes
como, por exemplo, a inclusão, a discussão da questão racial nos cursos de comunicação, o ensino da história da imprensa negra no Brasil, que emblematicamente, né, digamos, como sintoma do racismo, ela não entra nos cursos de história da mídia, história da comunicação. A gente começa a falar da imprensa régia, mas não fala da imprensa negra no Brasil. E na Confecom essa proposta estava colocada, né, como importante, fundamental. Essa proposta segue aí a lógica da Lei 10.639, da Lei 11.645, que reflete a exclusão desses temas, né, nos cursos de comunicação no Brasil, né? A lei, a não implementação da lei reflete essa ausência. Bom, então a gente, com o fim da ditadura militar, o crescimento dos movimentos negros, com a implementação das políticas de ações afirmativas, particularmente com a implementação da lei de cotas, nós vimos a representação negra crescer nas universidades. Hoje a gente tem uma participação de cerca de 51% de estudantes negros nas universidades públicas, um número ainda inferior nas universidades privadas, mas essa participação já tem gerado uma mudança no rumo da forma como se faz pesquisa, nas temáticas abordadas, na própria episteme, né? A gente vê um giro, um possível giro que vai se dando no âmbito da comunicação, né? Então, eu acredito que hoje o estabelecimento, o fortalecimento dessas políticas públicas, a manutenção dessas políticas públicas é fundamental para que a gente, na verdade, tenha aí um giro epistemológico que olhe para a construção de um pensamento a partir de outro campo, contemplando os grupos subalternos, sempre excluídos desse ambiente acadêmico marcado pela elitização no país, né? Então, só para a gente, essas palavras são para nortear um pouco o que o GP tem pensado, né? Por onde ele tem trilhado a sua ação. E eu gostaria, só para finalizar, mostrar de novo um slide que traz duas políticas aí que estão sob ataque do pensamento conservador do país, né? Hoje, particularmente, a gente viu estampado aí nas manchetes dos jornais de todo o país a PEC 206/2019, que tenta implementar o pagamento nas universidades públicas federais no país. Eu espero que nós tenhamos força para barrar esse projeto conservador, excludente, que vai na contramão de todas as políticas públicas que a gente tem conseguido implementar no país, né? E a segunda é a renovação da lei de cotas também, que é o grande tema esse ano para nós, negras e negros desse país, porque está em jogo o que nós vamos debater hoje, né? Está em jogo a forma como a gente pode construir conhecimento, como a gente pode romper com a tradição eurocêntrica do pensamento nas universidades brasileiras, como a gente pode implementar um pensamento a partir de vertentes do Sul, pensamento afrodiaspórico, decolonial, do feminismo negro, que tem dado um norte, inclusive, para as pesquisas em comunicação. Então, eu agradeço aí esses minutos que eu dediquei aí a apresentar o nosso GP, muito brevemente,
dizer que nós já temos uma página no Instagram, né? Então, por favor, curtam, compartilhem, acompanhem, né? Que é o GP Afrodiaspórico, e nosso e-mail não institucional, em breve a gente vai divulgar o e-mail institucional da Intercom, é esse gpcapaintercom@gmail.com. Então, Paulo, passo para você, para a gente ouvir agora o Tarcísio e a Givânia. Muito obrigado, Márcia. Apenas uma observação na sua ótima fala, que a Conferência Nacional de Comunicação foi em 2009, quando tínhamos essa história de conferência, né? E não em 2019. Eu falei 2019, mais desculpa. nada nesse... Já não tinha mais nada de participação social nesse país, apesar de compreendermos também todos os limites daquele processo da conferência, né? Foi a primeira e até aqui única conferência de comunicação que nós tivemos no Brasil, lamentavelmente. Antes de passar para o Tarcísio e a Givânia, reforçar que está aberto o período de submissão de trabalhos para o Congresso Nacional da Intercom. Já foi informado aqui que vai ser em João Pessoa, na Paraíba, de 5 a 9 de setembro. E quem deseja enviar trabalhos tanto para o nosso GP quanto para os outros GPs da Intercom, o prazo é até o dia 11 de julho. Então, pesquisadoras já podem começar a se movimentar aí para se organizarem. Ainda aí temos pouco mais de um mês, mas sabemos que o tempo está voando e todo mundo tem outros compromissos, então coloca aí na agenda a submissão desse trabalho. Bom, não combinamos uma ordem, mas tem uma proposta aqui de começarmos pelo Tarcísio, depois Givânia. Tudo bem para vocês dois? Então, beleza. Então, vamos lá, Tarcísio, 20 minutinhos, depois a Givânia. Quando faltar 5, eu aviso aqui, tá bem? Perfeito, muito obrigado. Bom, primeiro eu queria dar boa noite a todas e todos, né? É um prazer enorme estar aqui nesse debate, né, relacionado à cátedra da Intercom. Faço o coro, né, nas reverências que os colegas fizeram, né, a importância desse espaço de articulação, né. Saúdo aí o professor Andrew, o professor Giovando, né, nesse apoio à construção, né, dessas atividades. E queria também, né, enfatizar e repetir, né, os convites feitos pelo professor Paulo Vitor sobre, né, o nascimento desse GP, tão bem descrito, né, pela professora Márcia Guena, que reuniu aí já dezenas de pesquisadoras e pesquisadores interessados, né, a partir das iniciativas dos coordenadores do GP, em discutir de forma um pouco mais vertical aspectos, né, antirracistas da comunicação, seus fenômenos e suas teorias, e o que seria, né, esse pensamento afrodiaspórico e quais pontes a gente pode construir em torno desse conhecimento em prol de novas epistemes, como a professora Márcia mencionou. Então, estou bem feliz, né, com a existência desse GP, espero poder ver muitos de vocês aí em João Pessoa, né, em setembro. E aí eu acho que, para iniciar minha fala, né, como foi mencionado na apresentação, atualmente, além da minha pesquisa de doutorado sendo realizada na Federal do ABC, num programa interdisciplinar de Ciências Humanas e Sociais, eu sou pesquisador com a Fellow da Fundação Mozilla, em parceria com a organização Ação Educativa, que é uma organização de defesa dos direitos humanos aqui em São Paulo, né? E que trabalha, sobretudo, né, em interfaces com a educação, como diz o próprio nome, né? E diversas atividades na defesa da liberdade da educação, pela educação em prol de direitos humanos e no apoio de educadores, seja nas escolas, seja em outros espaços, como comunidades, em articulação com educadores populares e assim por diante. E aí eu apresento um pouco mais, né, sobre esse ponto de vista,
porque eu acredito que esse debate sobre desinformação e a relação, né, entre os ataques às cotas, os ataques às ações afirmativas e o racismo algorítmico, que tem sido o tema dos meus estudos e atuação profissional fora da universidade nos últimos anos, é a convergência do que seria esse conceito, né, de desinformação. Nos últimos anos, devido ao aumento da vulgaridade, né, dos ataques a fatos ou dos ataques cada vez mais fantasiosos a instituições democráticas ou a candidatos políticos ou figuras progressistas, o nome desinformação, o nome fake news, né, e outros neologismos se associaram de um modo quase como, de fato, né, um neologismo, como se fosse um fenômeno iniciado com essa suposta polaridade, né, nos últimos anos. Então, provavelmente, parte de vocês deve lembrar do caso utilizado de forma estratégica, né, da mamadeira de piroca. Desculpa o palavrão, né, mas literalmente esse termo que ficou conhecido pelo país inteiro, quando um candidato foi acusado, né, de apoiar a distribuição desse objeto fantasioso em escolas, utilizando a campanha que a mídia, que boa parte da mídia empresarial tinha feito, né, contra a promoção dos discursos sobre igualdade e antipreconceito em escolas, né, o que ficou também chamado, com o termo derogatório, kit gay. Então, a desinformação sobre essa suposta mamadeira bebeu daquele caldo, né, que estava sendo construído ali relacionado ao anti-esquerdismo na mídia empresarial. E isso se tornou sinônimo do que seria desinformação, mas isso por si só gerou alguns tipos de desinformação, do meu ponto de vista. Desinformação no sentido epistemológico. Na medida em que mais e mais projetos, né, de combate à desinformação ou combate à fake news seguiram nessa onda, digamos assim, da necessidade, né, para a defesa da democracia, do combate, né, à circulação de desinformação, mas replicando e reinventando e reeditando a ausência do debate sobre o terror racial como uma característica fundante do país Brasil. Então, são estudos que falam de desinformação e não citam racismo, não citam relações raciais, branquitude ou antinegritude. São estudos sobre vigilância que ignoram que a polícia mata 4.000 pessoas por ano no Brasil, de 4 a 6 mil, sobretudo jovens negros de territórios vulnerabilizados. Então, esse tipo de negação, né, do debate sobre violência racial e sobre racismo é algo que permite que alguns tipos de desinformação circulem de uma forma viral nas plataformas de mídias sociais. Alguns exemplos foram mencionados, né, pelos professores no início da fala. Temos o caso, né, da Marielle Franco, que em questão de minutos, de forma estratégica, circularam falsas acusações sobre ela, mas essas falsas acusações não foram todas feitas por perfis fakes ou por gabinetes do ódio. Foram feitas pelos cidadãos de bem também que circularam essas notícias justamente para promover, né, o ódio racial, independente de fatos. Então, há um caldo, uma cultura racista que promove o tipo de desinformação contra pessoas negras, sobretudo no caso de violência policial. E eu acho isso muito importante de pensarmos conectado a algumas temáticas de pesquisa que me são caras e que, no Brasil e internacionalmente, ganham mais destaque e demanda, devido à sua importância, que são as pautas relacionadas a racismo algorítmico e a plataformização, né, da comunicação. Uma vez que boa parte do que comunicamos hoje é mediado por plataformas
de oligopólios específicos de empresas, sobretudo do Vale do Silício, e agora um pouco, né, da China, tais como Facebook, Tencent, Twitter, Apple, etc., é muito importante pensar como esses discursos circulam nas plataformas e como a moderação de conteúdo, por um lado, não age sobre eles, por outro lado, age de forma negativa contra a denúncia ao racismo e, por outro lado, ainda promove conteúdo de forma positiva, né? Ou melhor, de forma a visibilizar mais conteúdos, e são conteúdos relacionados a ódio e violência. Há um caso recente que até consultei o professor Paulo Vitor recentemente, né, sobre como se desenrolou, né, para usar em uma sala de aula, que foi o caso da chacina do Jacarezinho, onde publicações em plataformas como Instagram e Facebook foram excluídas com publicações de protestos, enquanto publicações feitas por deputados bolsonaristas pedindo pelo genocídio foram mantidas na plataforma. E essa falta de transparência é muito grave para pensarmos a democracia da comunicação, né? Para pensarmos qualquer esfera da vida hoje, uma vez que quase tudo é mediado, né, pelo digital e mediado pelas mídias sociais. Então, quando a gente vê a moderação de conteúdo e aspectos de governança da internet sendo plenamente diferenciais de acordo a grupos raciais, classe e origem, né? Uma vez que outros países mais afluentes conseguem pressionar e regular melhor essas plataformas, a gente tem um contexto onde o que a gente tem chamado de racismo algorítmico floresce de uma forma muito nociva. Então, quando a gente fala de desinformação, é necessário observar, né, essas camadas e pensar como a desinformação sobre a realidade social é uma constante em países de histórico escravagista, como o Brasil, e é denunciado há décadas pelos nossos intelectuais. Na própria obra principal, né, do Abdias Nascimento, que foi construída inicialmente como um relatório, porque o Estado brasileiro queria negar o racismo no país, o Abdias menciona como o racismo brasileiro nega à população negra sua própria defesa, uma vez que tenta esconder como esse racismo funciona e tenta demotivar o debate, né, sobre a questão. E essa observação sobre esses véus que são colocados sobre a realidade social para a manutenção do racismo são tipos de observações de que muitos intelectuais do século passado fizeram. O Dubois, por exemplo, nos Estados Unidos, no início do século, utilizou o termo de segundo véu para falar sobre como a população afro-americana precisava tirar véus para sobreviver e entender o mundo de um ponto de vista do que é colocado, né, como hegemônico e da sua realidade material. A Beatriz Nascimento, décadas depois, fala de dupla sociedade, que seria como ela se sentia em alguns ambientes onde noções básicas, né, de direitos humanos ou de respeito ao outro eram muito diferentes. Então, seria literalmente uma dupla sociedade, ligada tanto a acesso a direitos quanto à interpretação da realidade social. E aí, fazendo a conexão com o que a gente tem debatido sobre a inteligência artificial e como a promoção de inteligência artificial tem sido realizada, né, associada à comunicação, ou seja, nas estratégias de recomendação de conteúdo no YouTube, até filtros de beleza, né, em plataformas como o Instagram, a gente tem muitas lacunas de pesquisa e lacunas de informação que estão ligadas a essa produção intencional de ignorância. E aí eu poderia citar um caso, né, que é a ideia do que é ser político no YouTube. Um estudo recente feito pela Demercap, salvo engano, foi publicado em setembro do ano passado, descobriu que vídeos com a hashtag Black Lives Matter eram não monetizados no YouTube.
porque a hashtag Black Lives Matter seria uma hashtag política. E por ser uma hashtag política, não poderia receber anúncios. Então, criadores, influenciadores, humoristas, blogueiros, gamers que utilizam o YouTube como fonte de renda, né, através dos anúncios, não poderiam falar de Black Lives Matter, senão seus canais não seriam monetizados, seus vídeos não seriam monetizados. Então, eles não poderiam expressar a sua representação de todo o horror, né, que acontece também nos Estados Unidos sobre violência policial. Mas, ao mesmo tempo, a Demarcap descobriu que conteúdos sobre supremacia branca, sobre nazismo e sobre grupos extremistas como os Proud Boys podiam ser monetizados por anunciantes, né, na plataforma do YouTube. E essa descoberta foi feita através de uma auditoria externa pública, não autorizada, né, pelo Google, pelo YouTube, mas sim pelo jornalismo investigativo, que utilizou essa questão, né, de pesquisa para tentar descobrir isso. E essa é uma das informações, né, que mostra essa diferenciação entre quem pode se expressar politicamente nas mídias sociais, entre dezenas ou entre milhares. A gente não sabe o número desses tipos de hierarquias ou discriminações sobre potenciais de uso das plataformas, porque não temos transparência. Não temos transparência porque a ideia de segredo de negócio, na lógica de gestão algorítmica da comunicação, é mais valorizado do que outros direitos civis ou direitos humanos, como liberdade de expressão, ou de acesso à informação, ou de transparência. E quando a gente pensa em Brasil, a coisa é pior ainda, uma vez que somos, sobretudo, consumidores de plataformas de mídias sociais. Então, a desinformação, nesse contexto, se vincula, né, com essas dinâmicas de opacidade promovidas por sistemas mediados por algoritmos, mediados por inteligência artificial, que, no final das contas, são ferramentas que delegam decisões e delegam enquadramentos de mundo por seus criadores. Não são neutros, pelo contrário, são vinculados a objetivos que, devido à escala de quem consegue fazer ferramentas realmente globais, são associadas, sobretudo, né, ao mesmo capital financeiro relacionado aos países mais afluentes. Então, a desinformação, apesar de não ser uma matéria nova, quando a gente pensa, né, nas produções de ignorância estratégicas relacionadas às relações sociais, sobretudo a raça e outras questões interseccionais, como gênero, se transforma na medida em que essa desinformação, por vezes, está associada à falta de informação e à falsa noção de que há neutralidade na tecnologia, ou de que as plataformas são somente ambientes intermediários, ou seriam apenas não passíveis, né, de responsabilidade por serem intermediários. E até instrumentos legais como o Marco Civil têm sido reapropriados de uma forma nociva nessa noção, né? Uma vez que a internet, para alguns, é vista somente como intermediário, como interfaces de comunicação entre pessoas e empresas, mas essas empresas que dominam essas infraestruturas não são responsabilizadas pelo que acontece ali, apesar de lucrarem com a circulação de conteúdo que viraliza sobre discurso de ódio, por exemplo. Então, para fechar, né, queria trazer essa primeira colaboração, vinculando esse debate sobre desinformação e algoritmos aos objetivos do GP de comunicação antirracista e perspectivas, né, afrodiaspóricas, porque temos muitas questões de pesquisa relevantes sobre a mediação das plataformas para a democracia, para o acesso à informação, para o direito à expressão política, ou até a outros direitos catalisados, né, pela internet, direito à saúde, direito à habitação e os mais variados atualmente. Então, queria fechar essa primeira fala, antes da gente ouvir as colegas e poder convocando, né, todos para colaborar com o GP,
temos muitas lacunas de informação e de objetos a serem estudados coletivamente. Muito obrigado. Obrigado, Tarcísio. Excelentes questões que trouxe aqui para nós. Tarcísio é uma referência nos estudos sobre tecnologia e relações raciais no nosso país. Passar agora para a professora Givânia, da UNB, da CONAC. Boa noite a todas. Felicidade de você aqui com a gente, Givânia. Obrigada, Paulinho. Obrigada, Márcia. Obrigada, Tarcísio. É um prazer voltar aqui e conversar com vocês. Boa noite a todos e a todas e todos. Todos já estavam na mesa, então a gente só vai se somar aí com as todas e os todes. Agradecer mais uma vez o convite e fiquei pensando quando ouvi Tarcísio, assim, pensei, mas qual foi a lógica de Paulinho mais da Márcia? Botar os extremos, um que domina todo esse mundo e o outro que não domina nada. Eu acho que foi essa a ideia de vocês, porque não é meu campo de pesquisa, mas de estudo. Eu sou uma pessoa que tenta entender como é que esses fenômenos, né, se apresentam nas desigualdades ou para fortalecer as desigualdades. Então, é isso. Eu vou apresentar aqui os dados de uma pesquisa recente, mas antes queria dizer algumas coisas que me trouxe, que me veio à cabeça quando eu vi a Tarcísio, quando eu vi a introdução da professora Márcia sobre o GP, de que quando a gente vai à escola, a gente estuda que o Estado ele é composto de 3 poderes, né? E a gente é uma das fake news mais bem elaboradas, né? Assim como a independência do Brasil, assim como a abolição da escravatura, são que naquela época não se chamavam de fake news, mas hoje estariam dentro dos discursos. Eu as classifico como fake news, porque, na verdade, a gente deixou de estudar e mesmo a gente foi estimulado a pensar as nossas representações nesse mundo, nesses 3 lugares, ou a denunciar a nossa ausência nesses três nichos de poder, mas a gente esqueceu que um 4º poder que domina os 3 poderes é o poder talvez mais forte, que é esse mundo da comunicação, né? Então, talvez a gente agora... eu sou professora da educação básica, tá? Fiquei feliz de saber se da ação educativa, nós temos uma longa trajetória de parceria com a ação educativa, conheço uma turma muito massa da ação e muitos projetos legais que a ação educativa desenvolve. Mas eu fiquei pensando, e eu sou da educação básica também, né? Na verdade, de carreira eu sou da educação básica. E eu fiquei pensando como é que a gente agora vai pegar os livros para ensinar os meninos a falar desses 3 poderes e não está escrito que a comunicação é um 4º poder e a gente precisa subverter esse livro e ensinar que é um 4º poder. E ensinar que é esse poder que tem virado mundos, né, realidades, criado e destruído imagens e construído mitos, né, e destruído democracias. Não estou nem falando da nossa, do Brasil, porque a nossa ainda é um ensaio de democracia, mas que já é muito valiosa e nós temos que defendê-la sempre. Mas, assim, como que esse poder ele é tão forte, capaz de promover os outros 3, ou de valorizar e enraizar os outros 3, né? Então, eu acho que a gente precisa dizer para quem faz os livros didáticos que está na hora de mentir menos para a gente, para nós professores, né? Ou então vamos nós fazer nossos livros também para levar para as escolas, não é para as nossas casas, porque eu sou professora, mas não vou ensinar ninguém na minha casa, eu vou ensinar na escola. A escola é o lugar de que se aprende. Essa ideia de... Bom, nem vou entrar nesse debate, porque eu já me incorporo de muita raiva, não dessa raiva, mas dessa miopia que é a comunicação, essa comunicação dominante, hegemônica, que produz esses tipos de informação.
Bom, eu vou tentar fazer aqui uma apresentação para a gente falar dessa ideia de discurso, né? E aqui, Paulinho, a gente não está falando de discurso de ódio, a gente não está usando o termo discurso de ódio, mas a gente está usando o termo de discursos racistas para pensar as instituições e as políticas públicas, e como essas figuras que estão nas instituições promovem, e aí a gente vai passar por vários casos, inclusive de Marielle, para a gente ver como essas figuras, como esses discursos construídos e anunciados por pessoas que detêm poder institucional, ele tem um peso muito grande. Não estou dizendo com isso que só o que fala o presidente, os deputados, os senadores, sei lá quem, tem validade, porque eu acho que o papel reprodutor dessa imagem, desse discurso, também está, inclusive, nas vítimas desse discurso de ódio, entendeu? Mas a gente tem que estudar o que tem por trás de tudo isso. Uma vez eu vou fazer um parêntese, eu falo muito, mas eu prometo a Paulinho que me segure para eu não falar muito. Prometo não, peço. Uma vez eu estava num debate ao vivo no Maranhão e a pessoa pergunta assim, Pelé faz campanha contra o racismo e a favor dos quilombolas, por que ele não faz? E aí eu pensei, poxa, no ar, como que você vai falar isso? Eu falei, nesse tempo nem era essa telinha, era rádio mesmo, tem mais de 20 anos. E eu falei, olha, Pelé vem da mesma escola que... Aí fui dando nomes às pessoas, para a gente entender que essa é uma construção social, Márcia. É a escola que produz, é o meio que produz, esse cidadão pobre que pensa que é dono da Fiesp, pensa que é empresário da Fiesp, que vai para o centro da capital, e eu digo isso porque eu estava lá, trabalhadores e detentores, inclusive só do Bolsa Família, carregar o boneco da Fiesp. Isso é uma produção social e isso tem a ver com a comunicação. Por isso que eu estou querendo chamar a atenção inicialmente dessa ideia de poder. Eu vou tentar passar uma tela aqui rapidinho, porque senão eu vou me enrolar muito, mas eu vou tentar mostrar para vocês uma pesquisa que nós fizemos agora, mais recente, nós estamos no 2º ano dessa... Vocês estão vendo? Sim? Estão vendo a tela ou não? Ok. Então, nós estamos na 2ª série dessa pesquisa. É uma pesquisa que a gente analisa, Paulo, e Márcia e Tarcísio, tendo como referência o crime de racismo, que no Brasil é um crime, mas que os discursos criminosos, muito recentemente, eles não são abarcados pela lei que mostra e que determina que o racismo é crime. Então, nós estamos pensando esse grupo como um conjunto, a organização, nós fazemos, a CONAC faz em parceria com uma organização de defesa dos direitos humanos, Terra de Direitos, e nós estamos pensando, nós pesquisadores desse campo, estamos pensando exatamente como o discurso de ódio, como o discurso institucional estimula outros discursos e muda realidades. Ou seja, como é que uma pessoa que tem uma representação institucional faz um discurso e esse discurso repercute na vida instantaneamente, na vida e na postura de muitos cidadãos brasileiros. Então, é um pouco o foco dessa pesquisa que a gente chama de quilombolas contra racistas. O que nós estamos olhando nesses dados? Nós estamos vendo aí, nós olhamos dados de 2019, 2020 e 2021. Nós estamos observando que há uma crescente nesse discurso institucionalizado de ódio, e esse discurso ele tem a ver também com a desestruturação de tudo, inclusive que já foi dito aqui em relação ao que nós, cidadãos brasileiros, principalmente nós, pessoas negras, temos perdido daquilo que se ensaiava ser política pública. E aqui nós estamos olhando, Paulo, e Márcia e Tarcísio, para a questão quilombola. Nós não estamos fazendo uma análise geral da questão racial no Brasil, nós estamos com foco na questão quilombola. Não sei se eu vou saber passar os dados aqui, gente.
Então, calma aí, porque a minha... Bom, não sei se eu vou saber, mas tudo bem. Eu vou tentando aqui, aos poucos. Quem sabe eu venço essa... Então, assim, a gente começa dizendo, nós começamos perguntando, ou tentando definir o que são, ou o que é discurso racista, né, a partir das instituições. E aí a gente vai vendo aqui, acho que dá para vocês verem, que a gente está tentando, então, trazer para compartilhar com a sociedade que esse tipo de informação que aparece na internet, que aparece nas redes sociais, de figura nos tweets e em qualquer outra rede, dessas figuras, elas trazem para a vida, para a democracia e para os cidadãos brasileiros prejuízos incalculáveis. Então, o que nós estamos dizendo é isso, né? O que é um discurso racista, né? E por que precisamos falar dos discursos racistas das autoridades? Por que elas o discurso delas tem tanto peso na nossa sociedade? Então, acho que esse é o nosso grande desafio quando nós tentamos falar. E aqui a gente vai dizendo, tentando, eu vou passar correndo, a pesquisa está disponível, eu posso passar aqui também para vocês socializarem aí nas redes, ela já está disponível, nós publicamos, acho que agora no final de março, acho que final de 1 de março. Então, nós estamos tentando mostrar para a sociedade, chamar a sociedade para um campo que é o seguinte: não é simplesmente normal ou não tem um efeito maior do que a gente imagina. A gente ouvir do presidente da República, por exemplo, Paulo, que um quilombola não serve mais nem para procriar porque ele pesa mais de 7 arroba. Esse discurso, e não estou aqui dizendo que ele trouxe racismo para o Brasil, não. Estou dizendo que o discurso dele, institucionalizado, ele tem um peso muito grande. E ele é reproduzido e ele encoraja outras pessoas que também tinham vontade de dizer a mesma coisa, mas que se escoram neles. Então, a gente está dizendo, o discurso racista de autoridade pública é uma violação de direitos humanos. Por quê? Porque eu tenho chamado a atenção, Paulo, para uma coisa que é o seguinte: as pessoas têm chegado para mim e têm dito assim: olha, Givânia, mas eu não sou racista. Eu digo, qual é a novidade disso? A Constituição te proíbe, então não vem para mim, eu não sou racista. Já deu, né? Já deu, chega. A Constituição já não te dá esse direito, então você tem que avançar um pouco mais, porque não tem como falar de democracia com um país que mata os seus todos os dias. E mata biologicamente, mata culturalmente, mata socialmente e apaga na mídia e transforma em animais. Porque uma pessoa ser comparada, uma pessoa ter 7 arrobas é um animal, não é um cidadão que vota, que trabalha, que produz, que paga imposto. Então, mais do que não ser racista, que a Constituição não te dá direito, você precisa ser antirracista e ficar muito atento para não financiar o racismo, que é uma coisa que a gente ainda faz muito. A gente financia muito o racismo. Quem paga o salário do presidente somos nós. Quem paga o salário do deputado somos nós. Bom, então aqui a gente... Por que a liberdade de expressão e a liberdade de cátedra, a imunidade parlamentar não protegem o discurso racista ou o discurso de ódio, como a gente queira dizer? Porque, na verdade, essa é uma falácia de dizer, não, estava no debate na Câmara, estava no debate acalorado, por isso eu disse que ia botar uma focinheira em sua boca. Quer dizer, um homem branco fala isso para uma mulher, né? Uma colega, uma parlamentar, não pode ser considerado um calor de discussão. Discussão não é isso é racismo puro, isso é discurso de racismo institucionalizado e financiado por todos nós. Bom, qual é o impacto desses discursos racistas das autoridades da vida dos quilombolas? E aí eu disse no começo que o meu olhar é sobre isso, porque é meu campo de pesquisa. Então, a gente vai ver o quanto esse discurso ele é prejudicial, porque ele não só estimula outros, mas ele também desestimula e desestrutura mentes
O racismo é uma coisa, todos nós aqui nessa tela somos pretos, nós sabemos, quando a gente se encontra com o racismo, você pode ter o melhor discurso de enfrentamento do racismo, na hora que ele bate em você, você paralisa. Entendeu? Imagine isso dito, Paulo, numa cadeia nacional, em cadeia nacional, e transmitido em todas as redes sociais do Brasil e fora dele, para o Brasil e para fora dele. Então, isso é mais do que uma violação de direito humano, isso é o que a gente poderia botar dentro da própria categoria que o Tarcísio já trouxe aqui, de genocídio. O genocídio não pode ser entendido só a morte biológica das pessoas. É todo esse conjunto de matança promovida, inclusive, pelas instituições. Bom, e o que fazer para enfrentar essas práticas, né? Então, o que a gente está dizendo é, nós precisamos utilizar os meios de comunicação de forma... aprender a usar os meios, esses meios, essas novas tecnologias, coisa que eu ainda não sei, mas estou tentando também, não para reproduzir discurso de ódio, mas para combater os discursos de ódio. E eu acho que essa é a nossa grande tarefa, e eu acho que essa é a tarefa de quem faz comunicação, como você faz, e quem está brigando por um outro modelo de se fazer comunicação e de pertencer a este mundo. Além disso, nós temos uma outra questão que é o que nós chamamos na pesquisa de discursos racistas. Aí nós temos aqui os números, né? Nós temos aqui os números. Aí nós temos aqui classificados os números, como é que eles se dão. A gente vê que ele cresce, por exemplo, discursos, o que gerou e responsabilização dos envolvidos. Quer dizer, você não consegue, a justiça não atua quando o racista se já não atua na sociedade em geral, Márcia, quando o racista é o presidente, quando o racista é o ministro, quando o racista é o presidente fundacional, quando o racista é o procurador da República, ou o procurador, sei lá qual, a lei não alcança esses, né? O discurso racista, aí nós vemos aqui o crescente, com quantos discursos nós conseguimos captar nesse período, que focam nos estereótipos racistas. Nós vimos aqui o discurso racista também, aqui a gente vai olhando os que negam a existência do racismo, que também é outro tipo de racismo. A gente vê, inclusive, os discursos, os casos que foram praticados por cargo de direção e assessoramento do governo, e a liderança principal desse campo é o presidente da República. Nós temos aqui os discursos que foram proferidos por homens. Nós temos também, Márcia, uma questão de gênero no racismo, no discurso de ódio institucionalizado que nós estamos falando, do discurso racista. Quando a gente vai para os dados, para as tabelas desses dados, nós vamos ver que, me parece, não me falha a memória, 90%, 80% e alguma coisa, são de homens. Então, você tem aí uma intersecção do racismo com o machismo nessa questão. Eu vou correr, porque eu sei que meu tempo está... Aí nós temos uma outra categoria... 5 minutinhos, está bem, Giovanni? Tá bem, eu vou andar bem rápido. Nós temos aqui o que nós chamamos de discursos recorrentes, né? Discursos recorrentes também são discursos que são assemelhados a isso que não está dito, mas eles são... E aí a gente tem os números também desses, aí nós temos a negação do racismo, nós temos a incitação à representação, a restrição de direitos, nós temos a promoção da supremacia branca, aí nós temos números, a justificação ou negação da escravidão, né, que é também do genocídio, os estereótipos racistas, tipos, enfim, eu acho que esses são dados que depois as pessoas podem olhar com mais profundidade, porque a gente não vou ter tempo. E, por fim, eu queria mostrar, já nos meus minutos finais, mostrar um pouco o que a gente chamou
de uma espécie de linha do tempo, né? E aí a gente vai ver aqui, eu vou tentar trazer alguns fatos, né? Aqui dos casos que nós vimos, qual foi a posição do presidente da República. Nós aqui temos esse homem negro, infelizmente, e aí eu volto à mesma história que eu contei quando eu iniciei minha fala, de que é a mesma sociedade, é a mesma escola que nega, que ensina a meninos negros como esse a serem algozes desse debate racista, quando ele é vítima também disso. Nós temos aqui, quando a autoridade máxima do nosso país sai do Brasil e vai dar continuidade a essa institucionalização do racismo. Nós temos esse caso do Rodrigo Amorim, nós temos o caso que chamou a atenção, mas que não houve indignação da sociedade, senão nós da militância negra e de esquerda, que foi o que aconteceu com que esses dois cidadãos, se é que dá para chamar, fizeram com o caso Marielle Franco. Nós temos aí a história da forma como do presidente, novamente. Nós temos aqui um deputado, quer dizer, que está ali pago, e aí é onde eu chamo de financiamento do racismo, onde é que a gente financia o racismo, o presidente novamente, ele, como sempre, sempre liderando os processos de aqui um ministro, né, o ministro da educação, por exemplo, da educação. Nós temos aqui a Gen Alto, essa figura que o Brasil perde muito em tê-la como seu morador. E aqui também essa questão de como a gente olha para os nossos, que são pretos como nós, mas que foram captados por essa mesma concepção de racismo, e eles sequer conseguem sair dessas algemas. Aí nós temos aqui um procurador de justiça, né, totalmente envolvido no discurso racista, mas o que eu queria finalizar essa minha apresentação, porque a pesquisa está aí, vocês podem procurar quilombolas contra racistas, vocês vão encontrar, então não vou ficar repetindo mais dados dela aqui, mas o que eu quero finalizar, companheiros, é o quanto a justiça ignora esse discurso de ódio, e enquanto a justiça ignora essas instituições que estão lideradas por racistas declarados, porque eu vou chamar de racista declarado porque somos uma sociedade racista, isso não temos dúvida disso. Não, o racismo não está, e aí os exemplos que nós trouxemos mostram que o racismo não está apenas com as pessoas brancas, não é uma invenção apenas dos brancos, mas é uma invenção da sociedade, e por isso, para combatê-lo, nós temos que nos envolver, não só nós negros e negras, mas a sociedade como um todo. Eu, às vezes, brinco, dizendo, não tem problema nenhum. Não tem problema, não. Eu tenho falta de dinheiro, aí fico brincando. O problema do racismo não é meu. Não é meu. O problema é da sociedade. Não venha pessoas outras, não negras, querer falar de democracia comigo, querer falar de liberdade, querer falar de postura de esquerda, qual que for essa nomenclatura que, às vezes, dá um certo privilégio para algumas pessoas, se ela não reconhecer que o racismo é estruturante e que ela precisa se envolver no combate dele. Então, acho que fico por aqui, Paulinho, agradecendo, espero não ter passado muito do tempo e me coloco aí à disposição para a gente continuar dialogando sobre um tema tão relevante. E parabenizar vocês mais uma vez por trazerem temas tão importantes para discutir e certamente incomodar algumas pessoas. E é isso, se a gente conseguiu, se o que nós dissemos nessa noite incomodar 10 das pessoas que nos assistem, eu acho que nós viemos aqui depois de um dia intenso de trabalho e cumprimos nossa missão. Para mim, não é assim, é o que eu vou ganhar aqui hoje, é que as pessoas que estão nessa sala e nas redes sociais se incomodem e olhem para elas mesmas perguntando o que é que eu estou fazendo para combater o racismo ou o que é que eu estou fazendo para financiar o racismo e os racistas. Muito obrigada. Muito obrigado, Givânia. Uma fala
com muita provocação e que nos ajuda, de fato, a compreender aí também as armadilhas que o racismo nos coloca e também a perceber esse caráter estrutural e estruturante do racismo nas nossas relações sociais, políticas, econômicas. Combinamos agora de eu e a Márcia fazermos aqui um revezamento na mediação. Você quer começar, Márcia? Eu vi que tem 2 questões aqui já no chat. Paulo, eu quero, e aí eu emendo com essas questões, porque eu estou aqui, ó. Pronto, vai lá. Está comichando aqui. A sua questão e as outras 2, tá bem? Givânia, é uma fala muito potente, Givânia, que pesquisa maravilhosa. Eu gostaria que você colocasse aqui também no chat como é que as pessoas acessam essa pesquisa. Muito fantástica a sua pesquisa, viu? Um levantamento muito bacana. E também quero dizer que Tarcísio não falou, mas eu vou falar, ele acabou de lançar um livro, né, Tarcísio? Depois você comenta aí nas suas observações, um livro também muito potente, uma pesquisa fantástica sobre racismo algoritmo, o título, né, Racismo Algoritmo, Inteligência Artificial e Discriminação nas Redes Digitais. Você, por favor, Tarcísio, faça as vias da casa e divulga o seu livro. Bom, e eu queria fazer 2 ponderações aqui. Givânia começa falando que não tinha muito... Um que domina tudo e outro que não domina nada. Né? Como assim, Givânia? Aí ela tira da cartola... Da tecnologia. Bom, aí cada um vai na sua seara, né? E aí tira da cartola essa pesquisa fantástica, com muitos dados, muita informação. E aí eu queria fazer uma questão para vocês dois, né? Assim, eu acho que as duas abordagens se complementam muito, né? Uma analisando aí os discursos na institucionalidade, né, voltada para as comunidades quilombolas, e Tarcísio lendo aí a inteligência artificial e como é que ela tem olhado para nós, né? Como é que nós estamos sendo traduzidos por essa inteligência, mas que não deixa de refletir a institucionalidade, né? Não deixa de refletir esses lugares da branquitude, da institucionalidade. Então, a pergunta que eu tenho para vocês dois é que tendências vocês localizam nas pesquisas em comunicação com a presença de pessoas negras nas universidades? Eu faço essa pergunta tanto pelo título da nossa discussão, né, que do discurso sobre cotas aos algoritmos, né? Como é que as pesquisas têm caminhado com a presença negra de pessoas negras nas universidades, mas diante dessa realidade da exclusão ou da ausência, da desinformação sobre nós mesmos, né? Em várias dimensões. E a outra o discurso de ódio, ele repercute, você falou isso, né? O discurso de ódio repercute imediatamente na vida das pessoas. Isso é muito, muito forte, muito interessante, e eu acho que está presente nas 2 pesquisas. Né? Ele reverbera, ele não demora, não é algo muito imediato, né? As pessoas racializadas parecem as mais afetadas se pensarmos, por exemplo, nos discursos sobre cotas e a prática dos algoritmos, né? O cotidiano dessa inteligência que vai tecendo isso, né? E a pergunta com relação a isso, você pergunta por que as autoridades têm tanto peso? E aí eu acredito que tem uma relação com o que se aprende no jornalismo hoje, com o que a mídia reproduz através desse aprendizado, né? Vide, por exemplo, o jornalismo declaratório ou a ausência de fontes negras no jornalismo corporativo, né?
a gente tem uma ausência de fontes negras, de pessoas negras fazendo essas declarações, e a preponderância da institucionalidade marcada pela branquitude na mídia corporativa, na mídia hegemônica, né? Bom, então é mais ou menos isso, e aí a gente já pode passar aqui, Paulo, para as questões, né? Tem 2 questões, se você localizar mais, você me fala, eu vou passar para você fazer a leitura dessas 2 questões, e a gente aí unifica com o que eu coloquei aqui, e faz uma rodada aí, né? Isso, beleza, Márcia, obrigado. Então, Tarcísio, Givânia, vai ser um bloco aí de 3 questões, já essa colocada pela professora Márcia. O João José Borges pergunta aqui como pensar em um programa de educomunicação pela luta antirracista, que englobe do ensino básico ao ensino médio. E a Alice Andrade, tanto o João quanto a Alice também foram signatárias do nosso GP. A Alice, ela pergunta, em um país no qual o racismo faz parte da estrutura social, como a comunicação pode contribuir para a produção de discursos e atitudes antirracistas? É possível, pergunta Alice, falar em comunicação antirracista em espaços midiáticos que servem ao capital, como as redes sociais digitais? Em outros termos, né? Até onde é possível ir com as mídias subservientes ao capital? Então, foram essas questões. Aproveitar aí a pergunta da Alice para fazer aqui também um agradecimento especial à Comissão de Comunicação do nosso GP, que a Alice integra, a Thaís, a Samara, a Aline. Acho que estou esquecendo o nome de mais alguém, mas já peço perdão e agradeço. Foram as pessoas aí que fizeram o nosso card de divulgação, que fizeram o card de divulgação da atividade do Intercom Nordeste, que estão pensando aí também as estratégias de comunicação do GP. Muito obrigado. Então, podemos agora inverter, começar com a Givânia e depois o Tarcísio? Então, vamos lá, Givânia, por favor. Bom, primeiro, agradecer aí as perguntas, e, enfim. Márcia, por que o peso, né? Como que esse discurso institucionalizado ele tem um peso? E por que ele é tão grande? Porque quando o presidente da República fala, ele não está falando para ele, para a família dele, ele está falando para milhões de seguidores, ele está falando para milhões de apoiadores. Então, aqueles apoiadores e seguidores que não tinham se encorajado ainda de externar o seu racismo, eles se sentem, então, liderados. E se você for olhar nos números, quando vocês acessarem a tabela, vocês vão ver que ele, sim, é o grande líder de todos nas séries que nós estamos analisando, essas séries que nós fizemos do discurso racista, do discurso de ódio, se a gente assim entender. Então, acho que o que nós temos que entender essa questão. A outra coisa que você traz, a ideia de que a pergunta eu vou falar dessa porque eu acho que é muito mais perto de mim, dessa questão, como que a educação, né? Como que a gente pode pensar uma educação voltada, uma comunicação antirracista, talvez seja isso. É possível pensar, na minha possibilidade de pensar, eu vejo que a gente só vai pensar uma comunicação antirracista quando a gente pensar da creche ao ensino médio, o ensino superior, uma educação antirracista. Porque a comunicação, o que a gente aprende? Eu vim para essa sala depois de estar numa sala em que falavam 2 economistas negros, sendo que uma dava um depoimento, uma mulher, dizendo assim, toda vez que chegava na sala, as pessoas perguntavam para ela, mas assim, você mesmo, uma professora de economia? Porque ela era a única professora negra
e a economia, se já não tem pessoas negras, também não tem pessoas mulheres. Então, a intersecção dos dois fenômenos, né, do racismo e do sexismo atuando, né? E eu digo que o casamento mais perfeito e que nós ainda não fomos capazes de separar, a morte não separa, ainda não separou, é o casamento do racismo com o sexismo, porque ele tem aí um efeito muito grande sobre a vida das mulheres negras, das mulheres, quando soma o racismo e o sexismo. Então, eu acho que quando a gente tem esse tipo de linguagem nas redes sociais, e sendo hoje as redes sociais um grande potencial de disseminador de conteúdos, e aí eu vou botar esse conteúdo entre aspas, porque pode ser conteúdos bons, mas também muita porcaria que está circulando aí, a gente não tem um contraponto no outro lugar, por exemplo, na escola, a escola ainda não chegou nesse nível. Quando eu já entrei aqui falando que eu não domino tecnologia, botaram os opostos aí, Tarcísio aqui, Tarcísio domina o mundo da tecnologia ou não, é porque nós não temos essa habilidade, esse conhecimento, pelo menos eu, e um bocado de gente da minha geração, desse mundo. Então, e nós estamos nas escolas. Então, agora, esse é um fato. Agora, o que eu fico pensando muitas vezes, assim, o que é que nós queremos fazer com essas pesquisas? A gente não pesquisa, Márcia, só porque a gente é lindo, não. Porque a gente é lindo porque nasceu lindo, assim. Desculpa, para quem não gosta de ser bela. Eu não tenho problema. Então, a gente pesquisa porque a gente quer produzir informações para colocar à disposição da sociedade. É para isso. É para isso. A gente vai ficar 4, 5 anos matando festas, fazendo tudo para produzir uma tese de doutorado para nada, só para ter um título pendurado na parede? Não, é porque a pesquisa tem que ser esse instrumento de luta política. E aí, Márcia, eu entro no ponto que, para mim, foi a chave da questão. Que você fala de que se muda essa ideia da entrada das ações afirmativas, essa mudança de narrativa, não é só na comunicação. Né? A nossa chegada nas universidades não é só uma questão estética, não. É muito mais do que uma questão estética, é uma questão epistemológica. Para nós quilombolas, eu digo para os quilombolas o seguinte: não larguem dos territórios, entrem nessa universidade com seus territórios e não saiam deles, porque se vocês largarem ele, quando vocês terminarem essa faculdade, você não se reconhece, não reconhece mais os seus, porque essa universidade vai te levar para um outro lugar que não é o seu. E quando eu digo para um outro lugar que não é o seu, não estou dizendo que eu não quero ter o melhor computador, que eu não quero ter o melhor carro, que eu não quero ter a melhor internet, eu quero ter tudo isso, mas eu quero ter o meu território como meu lugar de pertencimento. Eu quero ir para a universidade se eu quiser, eu quero que os que não queiram não vão, mas não vão porque não queiram, mas não porque foram privados, como historicamente foram. Então, eu acho que essa nossa chegada, tem uma coisa que eu digo para os estudantes quilombolas, é que, além de chegarmos nas universidades, nós temos que chegar nas universidades para qualificar nossa resistência. Se nós só estamos aqui hoje, nós homens pretos e nós mulheres pretas e pretas, só estamos aqui hoje porque os que vieram anterior a nós, os que vieram antes, foram capazes de resistir, e hoje nós estamos aqui sem entrarem no mundo letrado, não é possível e é vergonhoso para nós, se nós entrarmos nesse mundo letrado e não formos capazes de dar sequência a essa luta com as ferramentas que a sociedade hoje nos oferece. Então, a nossa entrada na universidade, eu digo para os quilombolas, é para qualificar a resistência e usar a linguagem, aprender a linguagem colonial para usá-la contra as colonialidades. Obrigada, Givânia. Desculpa te interromper, a gente tem um horário aqui bem fechadinho. 19h30 já nos interrompe. Passo para Tarcísio. Obrigado pelas questões, né? Tanto os colegas quanto as questões de quem está assistindo. Eu acho que eu poderia, então, né, enfatizar essa questão, né,
Só uma rápida citação, né, sobre a pergunta sobre educação básica, né, que é realmente desafiador, falar de antirracismo na educação básica, e a professora Givânia mencionou isso, e o CONAC, Ação Educativa, organizações, né, estão em redes, trabalhando em vários projetos nessa seara. Eu queria compartilhar uma pequena experiência minha, né, de quem está de fora da educação, veio desse campo, né, de direitos digitais, comunicação, para uma organização da educação. A gente tem trabalhado um projeto de pesquisa que está em andamento de levantamento de planos de aula e sequências didáticas sobre antirracismo ligado a tecnologias digitais da comunicação. E num primeiro mapeamento, a gente contou muitas práticas interessantes, né, que educadoras e educadores têm feito, mesmo com poucos recursos, mesmo com dificuldades, e a gente está com o edital aberto para coletar planos de aula e sequências didáticas que serão compartilhadas num repositório da Ação Educativa, e alguns deles se transformarão numa publicação. E, apesar das dificuldades, né, as pesquisadoras negras e negros, as professoras, né, negras e negros, e os aliados, né, que são sensíveis à questão do racismo nas tecnologias, têm feito um trabalho muito legal em torno do Brasil. Estou super ansioso de poder compartilhar isso junto com a Ação Educativa, mas eu acho que é importante incluir isso. E aí, conectando com o debate que eu posso trazer sobre inteligência artificial, acontece atualmente no Senado o debate sobre a regulação da inteligência artificial no Brasil. E, do início, o racismo epistêmico esteve permeado. 18 especialistas foram convidados para compor essa comissão de juristas que vão oferecer um novo substituto, né, do projeto de lei sobre regulação de inteligência artificial no Brasil. E os 18 são juristas, o que já é um problema, né, porque as outras disciplinas devem falar sobre a questão, e todos os 18 pessoas brancas, sobretudo Sudeste e Distrito Federal. Então, a sociedade foi excluída desse processo. Depois de alguma pressão, houve um convite a 60 especialistas, um pouco mais diversos, mas ainda assim concentrados, para falar sobre a matéria, né? Eu pude trazer um debate sobre alguns pontos, e algo que me surpreendeu, tanto do setor privado, mas do setor privado essa posição não me surpreendeu, mas de algumas universidades e de algumas ONGs, a ideia de que o Estado deve promover educação sobre computação e programação no ensino básico, que talvez seja uma possibilidade. Ok, mas ninguém, entre os painéis que eu assisti quase todos, com a nossa exceção, né, da minha fala através da Ação Educativa, mencionou a necessidade de se qualificar o debate sobre tecnologia do ponto de vista da ética e dos direitos humanos. As pessoas, os cidadãos hoje, precisam ter mecanismos para se defender das discriminações digitais, do racismo algorítmico, de outras interfaces, e esse debate não foi posto em pauta, né? Então, a gente tem muito a avançar, sobretudo nesse momento de novas regulações que são necessárias, né, sobre inteligência artificial, sobre internet, sobre fake news, sobre plataformas. Obrigado, muito obrigado, Tarcísio. Apareceu mais uma questão aqui no chat, do Wilson, não sei se ainda temos tempo, mas antes disso, de passar para a Márcia, quero aqui fazer um agradecimento, estou vendo aqui a professora Sônia Jaconi, que é da diretoria da Intercom e uma das coordenadoras da cátedra. Obrigado por sua presença, professora. Márcia, tem mais uma questão aqui do Wilson, talvez possamos fazer, Nós temos 2 minutinhos aí para encerrar. Se Givânia puder comentar rapidamente, aí em seguida eu faço a despedida final. Givânia, a pergunta é: Michel Foucault chama os discursos institucionalizados de vontade de verdade. Você considera o discurso da injúria racial como uma forma de silenciamento e normatização do racismo? Sim, sim, e não só, o Michel Foucault também disse que é o mesmo Estado que promove isso, então eu acho que é isso, a mesma, quando ele chama de vontade, discurso de vontade, ele vai dizer, na maioria das vezes é o Estado quem faz esse tipo de discurso, porque se ocupa em privilegiar uns em detrimento de outro. É a sociedade brasileira, né? É essa pesquisa que a gente apresentou aqui. Obrigada, Givânia. Bom, eu vou, então, agradecer a presença aqui de Tarcísio e Givânia. Para nós é uma felicidade enorme tê-los na nossa segunda
nosso segundo debate, né, desse GP, esse GP que se inaugura esse ano na Intercom. Quero agradecer a Paulo, Vitor, meu companheiro aí de luta nesse Intercom. Agradecer a todo o GP, porque nós temos, como eu falei no começo, feito um trabalho coletivo de construção de ideias, de trabalho, né? Essa equipe de comunicação tem feito um trabalho muito bacana nas redes. Agradecer a Gênio, que está nos assessorando, e também a coordenação aqui desse debate, a professora Sônia, também Jacônia, a professora Nair Prata, e a Giovandro, que tem também dado uma força grande ao nosso GP. Então, muito obrigada a todas e todos e todes que estão nos assistindo, meus Márcia, colegas da UNEB e do grupo de pesquisa Recados, que já está todo mundo aqui. Márcia, não sei se a professora Sônia quer fazer uma saudação pela diretoria da Intercom e pela cátedra. Quero sim. Tá bem. Agora está travando. Voltou. Boa Agora noite, voltou. vocês estão me escutando? Está travando um pouco a minha internet aqui. Agora estamos vocês sim, me Sônia. escutam? Estamos sim. Travou. Voltou, né? Então tá. Boa noite a todos e a todas. Peguei aí um pedaço da apresentação de vocês, muito bom. Parabéns ao grupo de pesquisa Comunicação Antirracista e Pensamento Afrodiaspórico. Parabéns. Vocês estão me escutando bem? Porque para mim, às vezes, está... Então, parabéns pela organização. Professora Givânia, que bom vê-la aqui, né? E ouvi-la novamente. Se eu não me engano, eu estive participando com a professora Givânia, eu ouvi também a professora Givânia lá no IEA da USP, na cátedra Alfredo Bós de Educação, faço parte do grupo. Também, eu sou de lá. É. Eu estou na educação na cátedra de educação básica pós-doc, né, Alfredo Bose. Eu estive lá, a professora Givânia foi convidada, com o professor Naumar, então foi um debate muito bacana. E quando eu abri aqui, eu entrei um pouco antes das 7, eu vi que era você, Givânia, eu falei, ai, que coisa boa! Obrigada, novamente, Sônia, porque lá na cátedra Alfredo Bose de Educação Básica da USP tem um coletivo. Tem o coletivo Antirracismo, Diversidade e Ecologia dos Saberes, do qual eu também estou inserida nesse coletivo, em outros coletivos de pesquisas, e eu também estou nesse coletivo. Então, muito bom vê-la aqui, professora, participando, colaborando, trazendo sua pesquisa, suas informações, um debate tão bacana, tão necessário, e que deve se prolongar. Eu acho que pena que o nosso tempo é curto, né, 1h30, que os grupos de pesquisas tem, mas eu acho que já dá aquela aguçada, né? Você fez uma fala muito importante, Givânia, que foi uma fala assim, olha, se nesse tempo, hoje você falou, se nesse tempo que eu estou aqui, as pessoas que estão aqui nessa sala, que estão me acompanhando, se sentiu provocadas, já valeu a pena, né, Givânia? Já deu certo, né, a nossa apresentação, se sentiram incomodadas, provocadas, e eu tenho certeza que isso aconteceu. Parabéns pela fala. O nosso tempo é curto e eu só quero parabéns, Paulo, Tarcísio, a professora Márcia, pela organização, pela coordenação, aos convidados. Nós, a diretoria da Intercom, nós estamos muito felizes com a participação de vocês e com a organização desse momento. E eu só quero, então, apresentar a próxima live de quinta-feira, que vai ser do GP de Folk e Comunicação, com o tema Cultura Popular e Ativismo Midiático em Tempos de Desinformação. Será conduzido pelo Djalma, eu acho que é assim que pronuncia o nome dele, Truller, da UFBA, e Cristina Schmidt Portiero, da Rede Folkcom, com a mediação do professor Marcelo Sabatini, da UFP, e Betânia Maciel, da Exuda e CLAEC. Então, estejam todos convidados, sintam-se todos convidados, já podem entrar lá no portal da Intercom e já fazer a inscrição para a live de quinta-feira. Tá bom? Muito, muito obrigada pela organização. Parabéns, Givânia, que bom vê-la novamente aqui. Quinta-feira estarei lá no IEA da USP e vou falar que eu ouvi você apresentando a sua pesquisa aqui e que foi muito bacana. Apareça lá de novo para a gente bater um papo. Sim. Olha, sim. Obrigado, Sônia. Antes de passar para a professora Márcia fazer
o encerramento oficial. Recebemos aqui, não sei se conseguem visualizar, mas são mestrandos e mestrandas lá da Federal Fluminense que estão Ai, que massa! a nossa atividade. Então, temos gente aqui Que acompanhando pelo bom! Facebook. Um abraço. Aqui a Marcele Chagas. Olha lá, está mandando um abraço, pessoal dos estudos de Olá, mídia. pessoal. Muito bacana que Muito vocês se bacana. reuniram presencialmente também para acompanhar. Márcia? Muito bom, parabéns. Bom, gente, então agradeço mais uma vez, agradecer aqui a organização dessa live, em particular para Índrio, é isso? Errei o nome? Endrio. Endrio. Obrigada, Endrio. A Gênio também, que está nos acompanhando, a toda a organização da Intercom, a Givânia e a Tarcísio, né? Fiquei muito feliz com a participação de vocês, uma participação extremamente importante, qualificada e totalmente antenada com esse GP, né? E convocá-los para participar do Intercom, escreverem artigos para o nosso GP, né? Nós estamos aí fazendo essa chamada para o Intercom Nacional, que acontece em setembro. Então, quem discute a temática racial ou correlata, estamos aí recebendo artigos relacionados ao que a gente tem discutido. Então, muito obrigada. Marcinha, deixa eu só fazer um breve convite. Nós iniciamos sexta-feira e vai até setembro, todas as sextas-feiras, pelo canal da CONAC, do YouTube da CONAC, nós estamos dando um curso de formação para professores quilombolas e pessoas interessadas. Então, sexta-feira, nós vamos apresentar os dados da educação escolar quilombola. Então, avisa aí, depois vou mandar o link aí, Paulinho, para você jogar aí para a galera aí conhecer esse lugar também, que é bem complicado, nós precisamos defender. Muito Isso bacana. é luta antirracista. Divulgo muito, já estou divulgando muito esse evento da CONAC, viu, Givânia? Obrigada, Márcia. E aí, abraçar todo mundo que está aqui, né? André, João, Carmen, ao pessoal do mestrado lá da UF, né? Muito obrigada, gente, para a Sônia de novo. Queria citar o nome de todo mundo aqui, mas não vai dar. Augusto Jackson, meu aluno, mas toda a nossa turma aí do GP, a Comunicação Antirracista e Pensamento Afrodiaspórico. Então, Paulo... Valeu, gente, é isso. Obrigadão, participem da próxima. Obrigada. E participem do Congresso Nacional da Intercom. Um abraço. Parabéns a todos. Obrigada, um abraço. Obrigada, boa noite a todos. Bom te ver, Sônia, também. Bom te ver, muito bom.